boa tarde. Nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas de educação física. Então, nesse período, nesse ciclo, nós estamos falando sobre primeiros socorros. E hoje vamos pegar o tema ferimentos. Eu peguei até uma definição bonitinha, que é a definição da Fiocruz, né? Que diz que ferimentos são lesões que apresentam uma solução de continuidade dos tecidos. Vamos pensar que o tecido, bonitinho, e que a gente tem um rompimento dessa pele, ou o que é pelo menos, né? Às vezes fica um hematoma. Por que nós falamos isso? Porque nós temos dois tipos de ferimentos. Os ferimentos extensos e profundos e os ferimentos leves e superficiais. Os profundos, o que acontece? São aquelas contusões que acabam causando edemas traumáticos. Por quê? Porque eles acabam atingindo uma camada mais profunda. Quando a gente pensa praticamente num ferimento leve, ele só vai cometer essa primeira camada da pele, bem superficial. O profundo, ele vai chegar em outros tecidos. E daí a gente acaba tendo alguma equimose, um hematoma superficial, porque eles atingiram em níveis daquela coisa bonitinha que acontece conosco. Levei uma pancada. Às vezes ali não tem um corte, a gente fica com aquele edema. E o que acontece? Ele vai acabar atingindo a derme, que é a camada mais profunda, o tecido adiposo, vai pegar uma face do músculo, ou de um tendão, ou os músculos e os ossos propriamente dito, né? Porque quando a gente fala em ferimento, a gente fica pensando só que a gente comumente diz, um machucado. Não, porque vai acabar entrando, uma fratura é um ferimento. E a fratura ela é tão interessante que ela pode ser uma fratura exposta, porque ela vai romper a pele, aí a gente vai saber, né, que realmente aconteceu. Dentro do mundo do esporte a gente vê muito isso, por isso todo um cuidado, por isso a gente fala que tem a zona de impacto tão próxima, né, de alguns desportos, então para a gente poder respeitar isso. Já os ferimentos leves e superficiais, eles vão pegar mesmo essa camadinha superficial, a epiderme, ou a derme superficial e intermediária. Só para a gente ter uma noção mesmo quando a gente está falando de músculo e tecido, que não é um assunto novo para a gente. Quando a gente vai e pega e troca, a gente vai pensar assim, poxa, para a gente ter assim, um ferimento aberto, como que eu vou saber que ele é aberto? Porque vai ter a perda da integridade da pele, dessa parte superficial da pele, é que a gente está olhando e vendo. Então você já sabe, eu tive um ferimento. Pode ter um pouco sangramento ou muito sangramento, de acordo com o que ela vai atingir. Então, o que acontece? Com essa ruptura, que a gente chama de corte, eu cortei. Eu cortei não, eu tive uma ruptura da pele. Então, vai vir esse sangramento. E como a pele é o nosso grande, importante meio de defesa contra os agentes infecciosos, quando a gente perde essa barreira protetora, o que acontece? A gente pode ir, dentro de um ferimento, ter uma infecção. Por isso, do cuidado com ele. Machuquei. Não. Assoprei, como a mãe gosta de fazer. Não, a mamãe assopra, dá um beijinho que passa. Não é só isso. Isso aí é aquela parte para mexer com o emocional. Mas com cuidado, ela acaba não vindo. Nessa primeira imagem, aqui vocês veem uma escoriação. Que aí todo mundo fala o famoso, ralei, ralei. Quanto mais você está aprendendo a andar de bicicleta, está jogando bola, isso aí é muito fácil, né? Então, ela atinge essa parte da pele, dessa mucosa, e apresenta o quê? Sangramento discreto. Mas são dolorosos, não é porque está sangrando pouco que não vai doer. Ela dói sim. Elas normalmente não representam risco ao paciente, quando a gente isola ela. Porque o que a gente faz com o ferimento, eu vou até adiantar, a gente cobre. Claro que antes de cobrir, eu vou lavar, né? Para poder segurar isso direitinho. O segundo aqui, é um ferimento que inciso. São aquelas lesões dos tecidos, a gente vê até pelo corte que ela está aqui, ela é regular, as bordas são regulares. Então, como que a gente consegue isso? Por um objeto cortante.
Às vezes a gente consegue isso fazendo a barba, fazendo depilação com aqueles aparelhos, né? Então a gente acaba tendo uma ferida incisa. Com a própria faca, quando a gente está na cozinha, o povo que é muito habilidoso em cozinha, perdeu a atenção, então a gente consegue muito esse tipo de ferimento. Já quando a gente vem para esse terceiro aqui, que está mostrando o braço e o antebraço, a gente está tendo uma laceração. E ele lacerou o músculo, quer dizer que esse ferimento, as bordas eles não vão ser regulares, fica até com formato de estrela. E o que acontece? A gente vai conseguir através desse rombo, né? Através, a gente até de um trauma fechado. Teve um trauma que acabou tendo essa vamos ver a palavra, esse rompimento da pele. Então a gente consegue ver muito isso com fratura. Então o que acontece? Você é a perda desse tecido. Quando as pessoas falam assim, poxa, teve um acidente e saiu um pouquinho da massa encefálica. Então ele teve um ferimento, apesar de ter um traumatismo, onde ele conseguiu ter um ferimento aberto. A gente vai conseguir logo localizar que ele é um aberto, diferentemente do ferimento fechado. Então, aí são nossos 3 tipos de ferimentos abertos. A gente falou do aberto, falamos rapidamente do ferimento fechado. Mas aqui, até para a gente ilustrar melhor do aberto, a esfoliação, a gente pensar aqui a mão inteira, né? Mas a gente está pensando nesse pedaço do tecido, ela é bem superficial, ela não aprofunda muito. Fala que de escoriação a gente é mais do que entendedor, né? Porque quem não foi criança. Já o ferimento fechado, ele não ocorre por definição de perda. Ele ocorre por definição de perda da pele? Não. Você não viu ali. Mas você, o que acontece? Tem um hematoma, né, de repente de um impacto, de uma compressão. Há um rompimento do vaso, por isso fica essa vermelhidão. Depois vai passando, né, fica roxo, fica vermelho, né, até ele ir adquirindo o tom de novo, porque ali houve o quê? Um extravasamento do líquido do sangue. Só que como a pele não rompeu, ela daí se hematoma. A mesma coisa quando tem uma fratura que não é exposta. Então, o que acontece? Vai ficar, aquela parte vai ficar roxeada, avermelhada, mas assim, poxa, então eu tenho que tomar cuidado, claro, porque quando a gente fere, a gente não pede para a pessoa se mexer, não fica tranquilo, fica parado, porque aparentemente o externo não está parecendo que teve uma fratura, mas internamente teve. Nessa que ele pode tentar sentar, ele pode, lá, o osso está quebrado, pode perfurar algum outro órgão, que é o que a gente fala principalmente, acidente com moto, a gente não tira o capacete, deixa ali, deixa com serviço especializado. Então a gente só vai dar aquele primeiro socorro para manter a vida do acidentado. A gente tem sempre que pensar nos órgãos internos. Quando a gente sai, a gente fica pensando, poxa, então, tudo bem, eu já tenho uma ideia do que é o aberto, tenho uma ideia do que é fechado. Mas como que eu vou saber que tipo de ferimento eu tive? O ferimento ele vai ser bem tranquilo, por quê? Vai vir nomes diferentes. Ele pode ser inciso. Então, ele foi provocado com um objeto cortante. Aí pensa, pô, eu estava lá fazendo a minha barba, e de repente, porque tem pessoas que fazem a barba com a própria gilete, ou com o aparelho, né? Lâmina de barbear, né? Olha eu fazendo propaganda. Então acaba cortando. Por isso que a gente coloca um creme de barbear para poder deslizar melhor a posição que vai colocar. Mas está aprendendo, ele teve lá um corte. Mas a gente também, nós mulheres, não estamos livres disso. Quanto não usa as lâminas para fazer depilação? Então, quando você pega, às vezes você nem percebe, mas quando você vem, o pessoal fala o quê? Acaba de barbear, passa um creme de barbear. Aí o que a pessoa faz? Molha a mão no álcool e coloca. Quando coloca, grita, né? Porque teve um pequeno corte, às vezes tão minúsculo que a pessoa não percebeu. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a asepsia após. Se criar um produto pós-barbear, a gente tem que ver se a composição dele não tem álcool. A gente não usa álcool. Como muitas pessoas, machucou, feriu, joga água, joga oxigenada. Não são, não são os caminhos. Aí a gente vem os contusos e lacerações, né? Aquele que sai, né, um pedacinho da pele.
Então, o que acontece? Você vê que, olha, poxa, para eu poder fechar isso daí só com ponto, porque ele perdeu, aqui as bordas são irregulares, então ele acabou perdendo esse tecido. Então, ele aproveita até o marca-texto, e o que acontece aqui, como a gente vê, ele é mais grossinho, ó. Então, olha a borda dele, não é uma borda regular, então a gente acaba percebendo que isso, né, ele já teve uma perda do tecido. Como a gente pode conseguir um exemplo de um ferimento contuso? Estou lá, de repente, vem uma pedra, pá, acerta a minha cabeça. Olha o que acontece, a gente fala aqui do formato em estrela. Então, dentro daqui, ó. Então, vem todo esse formato. Por quê? Dentro desse ferimento contuso, que também é chamado de laceração, as bordas ficam irregulares. Normalmente são causados por objetos rombudos, né, mais grossos, não é um objeto cortante, através de um trauma que às vezes pode, principalmente, às vezes só daquela coisa, mas tem um trauma interno. Então a gente tem que tomar, né? Às vezes não fica um sangramento vivo, a gente não está vendo escorrer tanto sangue, né? Não está caindo sangue, mas houve um ferimento. Só que quando a gente fala de contuso, nós temos mais dois tipos, né? Que é o corto contuso e o lácero contuso. Por quê? Quando não vem corto, né? Cortante, que a gente consegue através da faca, né? Então, vai ter a mesma coisa. Estou lá cozinhando, de repente, pensei na pessoa amada, distraí, cortei o dedo. Que amor é esse, né? Aí você até tira uma foto que olha o que aconteceu pensando em você. Isso é declaração de amor. Não quero, não. Então, o que acontece? Eles não vão ter uma forma estrelada, mas não deixa de ser um ferimento contuso. Também a gente consegue no lácero contuso aquele que fica em formato de retalho. Então, são conseguidos, né, por objetos que acabam cortando, seja uma pedra, seja uma faca, manicure, fazendo unha. E aí vem a pessoa, ela tem uma famosa que já fez uma pedrinha pome, que coloca no local, para poder, né, ajudar a estancar o sangue. Mas aquela pedrinha que já colocou em todo mundo, depois esterilizou, a importância da esterilização, né? Porque antes de eu cuidar de uma pessoa que está com ferimento, a primeira providência que eu tenho que tomar é comigo. Eu tenho que lavar as minhas mãos, fazer toda a asepsia, verificar. Eu não tenho nenhum machucado na mão, nenhum ferimento. Então, nenhum problema. Se o sangue da pessoa infectada, da pessoa acidentada, mesmo se estiver infectado, ela tocar na minha pele. Mas se eu já estou vendo que eu já tenho algum ferimento, eu tenho que me proteger. Então, por isso, sempre você vai ver alguém fazendo um socorro, a equipe especializada vai estar de luva. Ah, eu não tenho luva em mãos. Então, vai tentar conseguir alguma coisa que te proteja. Antes de você prestar o socorro, você também tem que se proteger. Então, a gente acaba tomando esse cuidado. Outro tipo de ferimento são os ferimentos perfurantes. A palavra é Botman, né? Botman. Perfura, ela fura a pele. Então, ela furei o pé. Primeira coisa, assim, furei, vou olhar o ferro. Ai, o prego estava enferrujado. Vou lá na minha caderneta de vacinação, vai estar em dia. Se não está, porque vai ter que tomar antitetânica. Então, volta o pezinho, cuidado. Então, quando você fala perfurante, o que vai fazer? Né? Ele vai perfurar, ele vai entrar na pele. Eu pensei na faca fazendo isso, né? Mas a faca também faz isso. Então, ele entra na pele. Ele não só tira uma camada. Então, nessa perfuração dos tecidos, né, por um objeto, pode ser um vidro, pode ser um metal, as bordas podem ficar regulares ou não. Esse orifício, né, de entrada, então, e às vezes ele tem uma saída, né? Vamos fazer o dedo assim, ele pode entrar e sair pelo outro lado. A primeira coisa que vai ter, vou tirar, a gente já vê em cenas de filme, e alguém, ele foi, enfiou a espada nele. Não, não, não tira, porque você não sabe o que ele atingiu no caminho. Pode estar sangrando, vamos tirar para de sangrar. Não, de repente, aquele objeto está segurando também um pouco do sangramento, que não sabe o que você perfurou. Então, deixa ali, quem vai tirar isso lá no hospital. O máximo que eu já vi em casos,
Se é muito comprido, eles até serram um pedaço, mais por causa de deslocamento. Mas já vi pessoas, já vi filme de passar com arpão, e a gente está vendo. Balas, né? Ah, tá daqui na beiradinha. Ah, só deu foi um tiro que não penetrou muito, também não tira. O prego também não tira, porque você não sabe o que atingiu. Você faz toda a asepsia do local ao redor, limpa, tem areia, sempre com todo cuidado, tira os micro-organismos e a gente vai. E às vezes pode ser misturado, né? Pode ser uma lesão mista, como a gente consegue pelo punhal. O orifício de entrada também, a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Porque não sabe que esse objeto estava totalmente limpo, por isso tanto perigo, né? Com os metais enferrujados. Sempre que ele fala assim, que é muito interessante que o orifício, a região deve estar limpa e os músculos relaxados. E a gente sempre começa a limpar pelas extremidades, né, do local que foi afetado. Então, qualquer enfaixamento ou bandagem que provoque dor, né, ou aquela pessoa, vamos apertar aqui, fazer o arroxeamento na região, deve ser afrouxado. Você colocou uma bandagem, que é normalmente o que a gente faz. A bandagem a gente acaba fazendo com gás ou com tecido limpo, nunca com algodão. Colocou ali em cima, botou um tecido, você enrolou, que a gente costuma fazer. Vamos enrolar para fazer o transporte. Começou a perceber que está roxo, afrouxa, porque está impedindo essa circulação. Por mais que a gente tenha que enrolar, mas tem que também saber essa dosagem, só vai saber observando. Isso aí é muito da observação. Outro ferimento também é a amputação. Então, não deixa de ser um ferimento, não deixa de ser cortante, mas ele chegou ao ponto de amputar. Então, a gente vai vendo esses pontozinhos. Mas, professora, teve um ferimento. Esse ferimento ele pode ser simples, só, assim, sem perda de tecido, sem contaminação grosseira, é uma coisa que deu para tirar, não tem nada de corpo estranho. Ou ele vai ser complexo. Ele pode ter uma contaminação bacteriana mínima, o ferimento, ele com menos de 6 horas de evolução, a gente vai sempre prestando atenção, principalmente nessas 6 horas, começou a ver que começou a infeccionar, que está ficando roxo, opa, ele já mudou para um ferimento complexo. Queimado, você viu que ficou queimado no local, ou está com algum corpo estranho, fixo, né? Então já sabe que é complexo. Você olhou ali, tá limpo, não tem um corpo estranho, o que tem ali é uma coisa, só uma poeirinha. Agora começou a ver coisas demais, a gente vai dar uma assistência diferenciada. Porque você tem que saber chegar ao ferimento para você não agravar. Aí o que acontece? Então, se quanto à complexidade ele pode ser simples ou complexo, quanto à contaminação. Ou ele vai ser um ferimento que é limpo, ou um ferimento contaminado. O limpo já diz, não tem contaminação bacteriana. O contaminado, então, ele tem uma evolução de mais de 6 horas e você começa a perceber que ele está mudando o aspecto, ele não está retrocedendo, ele não está regenerando. Não falo que regenerar para ficar perfeito. O sangramento não para, porque às vezes a gente tem pequenos cortes em casa, a gente vai lá, montou, mas o que acontece? Aí você vai percebendo que ele não está tendo melhora, não está tendo evolução, então a gente já começa a ter já que procurar uma assistência médica. Aí eu gosto muito dessa imagem bonita, já não é um ferimento aberto, complexo, bem, agora complexo já está com infecção e contaminado. Por quê? A gente sempre fala às pessoas, não, eu estou em casa, machuquei meu dedo, estou em casa, eu vou deixar ele aberto para ele cicatrizar. Só que nessa que está aberto, aí eu durmo e não vejo a mosquinha voando. Ela vai chegando, ela vai vindo e coloca uma larvinha. Aí daí depois você vai ver quantas vezes vê muito isso em pessoas diabéticas que tem que tomar todo o cuidado. Aí você vê lá, né, os amiguinhos circulando no machucado. Aí tem que voltar ao hospital para fazer essa retirada. Eu lembro muito que meu professor de primeiros socorros, ele falava isso. Como que a gente vai fazer limpeza de machucado? Água, sabão
e escova à vontade. Falei, poxa, aí a gente tá assim, mas professor Lídio, escova, a pessoa já está machucada, não, é para retirar. Vai botar embaixo da água corrente e vai lavar. Vem assim, o que, que eu não devo fazer? Primeiro, já falei com vocês, né? Lavar feridas com água oxigenada, álcool, produto desinfetante. Por quê? Esses produtos, eles destroem as células do tecido e retardando a cicatrização. Eu uso álcool para esterilizar os aparelhos que eu vou usar, tem um álcool específico. Eu já estava estudando muito sobre parte de física, fazia, eu vou colocar ele lá dentro de uma estufa com raio gama ou no dentro do micro-ondas para ter aquela esterilização. Não tenho uma estufa no local apropriado, eu venho, passo, limpo com álcool, mergulho, vejo no local, mergulho no álcool, esterilizei. Mas se eu não podendo passar, eu vou fazer o quê? Fui ao médico, o médico ele vai dizer o que, que eu vou tratar, mas já sei que isso eu não vou usar. Outra coisa que eu falei assim, toda vez que eu fazer, eu sempre esqueço isso, mas acho que é tão instintivo de mãe. O filho cortou, o que, que a mãe faz? Assopra. Não, vou soprar que passa. Passou, você acabou de passar todos os germes da sua boca para a ferida. Então a gente não assopra, a pessoa assopra, pega, põe, fica abanando, abana a pessoa, não a ferida. Acalma a pessoa. A gente não contamina essa região. E as pessoas. Eu falei do algodão, não usa algodão porque, gente, o algodão ele solta fiapos. Então, nessa que eu estou limpando ali, o que vai acontecer vai agarrar na ferida. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer tirar todos esses fiapinhos que ficaram. A pessoa já está com dor, né? E eu não vou ter que retirar. Então, quando eu fizer, o que eu devo fazer? Eu tenho que limpar com gases ou com tecido. Porque tem umas coisas que a gente acaba utilizando, gente, por crendice popular. Da crendice mesmo, assim, que vai passando, aquela coisa que vai passando de geração, e depois quando a gente vem para a escola e estuda e fica assim, eu fiz isso, eu fazia isso. Quantas vezes, assim, eu pesquisando as coisas erradas, apareceu também aqui, as pessoas colocam remédio, colocam pasta de dente, eu falei, peraí, usar pasta de dente porque vai escovar o ferimento, gente? Não, nada disso, porque tudo tem, a gente usa pasta, a gente sabe que tem um abrasivo, então não vai fazer efeito nenhum. Tem que fazer torniquete. Você pode fazer um torniquete para pressionar, mas também não pode pressionar demais. Então, é aquela do olhômetro. Não tirar as farpas, vidros, partículas que estão muito dentro do coisa. Se você lavar e sair, é uma coisa. Agora, se ele estiver profundo, vamos tirar tudo. Não, a tendência, né, daquela coisa que as pessoas querem ajudar é tirar tudo. A gente deita, vê a pessoa, vai vendo direitinho, afrouxa a roupa, mas não tira. Então, nada de passar óleo, pó secante, nada de pasta. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, porque realmente o que a gente deve fazer, a primeira coisa é cuidar da gente, a gente vai fazer a asepsia, a gente vai esterilizar nossas mãos. A nossa pode sim passar o álcool, mas não, né? E agora a gente está mais do que entendendo de álcool 70. Vai lavar o local com muito cuidado, com água e, se possível, sabão neutro. Não tocar nos ferimentos com os dedos, lenços, outros materiais que não estejam esterilizados. Proteger o ferimento com gaze ou um pano limpo, comprimindo levemente até parar de sangrar. Viu que isso ensopou de sangue? Tira e coloca outro, não fica, não adianta. Então você vai fazer a troca daquele material. O pessoal costuma muito colocar papel absorvente. Então tem todo cuidado do papel, que o papel depois que ele começa a dissolver, vai entrar no machucado. Então não adianta. E essa troca do papel a gente vai fazendo quantas vezes forem necessário. Até a gente ver que não tá parando o sangramento, então a gente vai fazendo essa troca no caminho até chegar ao serviço de atendimento médico. Se depois que você viu, fez a sepsia, você constatou, né, algum sinal de infecção, ou uma vermelhidão do local, ou sentir calor, dor ou inchaço, a gente volta ao serviço médico. Pus, né, como a gente viu no pé. Então, viu alguma coisa diferente no local do ferimento após passar de ter estancado? Também procurar. A necessidade da antitetânica. E o que acontece?
Algumas medicações, eu passo por isso realmente é o médico. Então, ele vai passar produtos que não sejam corrosivos. E aqui nós vamos encerrando o conteúdo de ferimentos e primeiros socorros.